apóstolo amado João. João não é o Batista. Esse João é o discípulo amado, é aquele que estava aos pés da cruz com Maria. João é o que escreveu também Apocalipse. Esse João é o apóstolo do amor, é o mesmo que pediu fogo do céu. Esse João é o único que morreu por morte natural. Todos os outros foram assassinados. Esse João morreu de morte natural, apesar de sofrer muitas perseguições. Ficou preso a maior parte de sua vida na ilha de Patmos. João capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1. Então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento ou um perfume, e lhe tinha exultado ou enxugado os pés com os seus próprios cabelos. E cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vai voltar para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. E Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso, de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que lá não estivesses, para que acreditasses. Mas vamos ter com ele. E depois Tomé, chamado Dídimo, aquele que era incrédulo, com os discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou, e já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, ou 32 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca dos seus irmãos. E ouvindo, pois, Marta que Jesus tinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas até agora sei que tudo quanto pedires ao Pai, Deus te concederá. Disse, pois, Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela, pois: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E disse isso, e partiu, chamou em segredo a Maria e a sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama.
E ela, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela na casa e consolavam Maria, apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de profunda compaixão e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disse-lhe Jesus: vem e vê. E Jesus chorou. E depois os judeus, vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu o olho do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desatai-o, desligai-o e deixai-o ir. Você realmente está esperando milagre? E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nosso Senhor. Irmãos, esse foi o último milagre de Jesus. Antes da sua morte, o último milagre de Jesus. Nada menos do que uma ressurreição. Alguém que estava morto reviveu. Entender o processo em que o milagre acontece é fundamental para que essa noite a nossa esperança seja renovada. Irmãos, entender o mecanismo, ou então como funciona, ou como funcionou essa situação que foi descrita pela palavra de Deus, pode esta noite fazer com que esse milagre possa estar acontecendo na nossa vida, possa estar acontecendo na minha vida e na sua vida. Se você realmente precisa do milagre, e você foi aquele que levantou a sua mão, então essa noite você pode ser um daqueles que será visitado pelo Senhor, porque você precisa da bênção de Deus nesse lugar. E se você precisa da bênção de Deus, irmão, você precisa entender o que Deus está fazendo nesse lugar. Se você precisa realmente da bênção de Deus, se você não é apenas um espectador, ou alguém que está sendo usado agora, nessa hora, apenas para aplaudir, apenas uma plateia da ação de Deus na vida de alguém, ou você está esperando apenas alguma coisa dar errado, porque tem gente assim, irmão, esperando apenas alguma
acontecer para enfiar o dedo na cara de alguém. Você conhece alguém assim? Será que vocês têm a sua esperança em Gino? Será que a sua esperança está intacta? Será que você realmente está esperando um milagre? Ou você está apenas na expectativa? Vamos ver o que o texto pode nos ajudar, irmão, para ver se a gente consegue responder ter essa resposta essa noite. A primeira coisa que nós vamos ver é o que acontece quando esperamos um milagre. Como nós achamos, irmãos, que Jesus interage com a nossa necessidade? Como em nossa consciência, ou em nossa visão do Senhor, nós imaginamos que este Jesus, que nos ama e deu a sua vida por nós, ele interage com a nossa necessidade, ou com o nosso problema. Como nós entendemos isso? De que maneira você acha? Você crê num Jesus distante? Um Jesus longínquo, que lá de cima ele dita normas? Você crê num Jesus que nem olha para você? Você crê num Jesus tão ocupado que ele não está disposto a olhar mais para ti? Ou você acha que ele já foi embora há muito tempo? Jesus era amigo de Maria, de Marta e de Lázaro. E talvez você olhando o seu problema agora, você esteja perguntando assim, como você perguntaria a Jesus agora mesmo. Se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que Lázaro ficasse doente? Por que ele permitiu que Marta e Maria, frágeis, mulheres, sofressem? Por que ele permitiu que o próprio Lázaro morresse? Esses porquês estão batendo em nossa mente o tempo todo, irmão. Por que acontece comigo? Pergunta a Lilian. Por que acontece comigo? Pergunta o Murilo. Por que acontece comigo? Pergunta o meu irmão Marivaldo. Por que, Jesus? Por que a minha vida está dessa maneira? A dúvida toma conta e a mente é levada para distante do crer, do acreditar, do esperar o milagre do Senhor. A nossa mente é levada a pergunta: se tu me amas, Deus, por que o Senhor me deixa passar por isso? Que amor é esse? Essa dúvida não nos assola? Será que você já não passou por essa dúvida? Marta, ao passar pelo problema, e Maria, fizeram a coisa certa. O que eles fizeram? Procuraram quem? Jesus. Jesus não estava no mesmo lugar onde Lázaro estava. Ele estava a uma distância de mais ou menos 32 quilômetros. A distância impediria de Jesus fazer o milagre? Você acha que impediria? 32 quilômetros, imagine agora um dia
para levar a notícia até Jesus, porque 32 quilômetros até uma pessoa com um porte normal faz mais ou menos na faixa de 3 quilômetros por hora. Mais ou menos 3 quilômetros. Isso tá legal, né? 3 quilômetros por hora. Se contarmos 32 quilômetros, 10 horas, 12 horas ou 11 horas andadas direto. Imagina um sol de 45, 50 graus, não dá para você andar no mesmo ritmo. Imagine areia de deserto, imagine estrada que não tem, se bem que as calçadas de Vicente Carvalho também não dá para andar, mas, né, deserto. Imagina que isso demoraria talvez 18 horas, um dia, para andar esses 32 quilômetros. Nessa distância, Jesus sabia que o milagre aconteceria. Mas Jesus precisava ir até onde Lázaro estava. Ele já não havia curado a filha de Jairo. Ele já não havia curado aquele servo. Lembra do servo? Do centurião? Que ele só disse: vai. Eu nunca vi tamanha fé em Israel. Lembra que eu peguei na quinta-feira? Ele estava aqui e viu. Ele curou a distância. Jesus podia ter curado Lázaro à distância, mas ele fala. E ele deixa acontecer. Ele permite que o sofrimento dure um pouco mais. Será que alguma coisa parecida acontece com a gente? Nós somos adeptos a prazos curtos, não é? Nós queremos o milagre para ontem. É ou não? Nós queremos o milagre no mínimo para já. Mas a agenda do céu é diferente da nossa agenda, irmão. O cronograma do céu é diferente do nosso cronograma. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E dá a impressão que sempre demora além do que precisamos. E essa espera, irmão, entre a comunicação a Deus da minha necessidade, o momento em que eu oro, ou que eu ajoelho, ou que eu reclamo, ou o que acontece, até o momento que Deus responde, esse tempo parece ser uma eternidade. A crise de angústia parece tomar conta do nosso coração. A nossa mente divaga entre a fé e a razão o tempo inteiro. A nossa mente, ela foge daquilo que é lógico e vai até a fé. E nesse momento nós acreditamos e sonhamos e batemos o pé e marchamos e pegamos a espada, pegamos a bandeira e vamos lá, mas amanhã, porque eu tenho que esperar. Essa bandeira eu coloco no canto, essa espada eu coloco no canto, e já era, toda aquela bagunça, acabou, irmão. Acabou, por quê? Porque eu estou esperando, porque Deus ainda não mandou o que Ele prometeu. Mas, irmão, o que Ele prometeu é certo, Ele vai cumprir na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por que nós sofremos tanto? Por que nós oscilamos tanto entre a razão e a fé? Por que nós oscilamos? Porque a nossa fé é tão inconstante, irmão. Porque nós deixamos que a nossa alma seja toda hora tocada pela dúvida. Basta alguém falar uma palavra que te induz a dúvida. Basta alguém falar qualquer coisa, irmão. Vai roubar a tua fé. Vai roubar a tua esperança. Basta uma palavra pequena e curta. Basta uma insinuação. Basta você ver alguma coisa. Aquilo já roubou a tua fé, já roubou a tua alegria, já roubou o teu sorriso. E você já fica pensando: não, isso nunca vai acontecer comigo. O milagre não vai acontecer, não adianta. Comigo não vai
mais ouvidos, aquilo que os nossos sentidos, né? Nossa visão, aquilo que vemos, aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós provamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, nós precisamos sentir. Irmão, sentir é alma. Sentimento é alma. Fé é espírito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Alma é alma. Espírito é espírito. Deus está agora alimentando o teu espírito. Deus está agora alimentando o teu espírito e fala para você assim: vai, 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 eu estou contigo, vai, vai. O teu espírito está sendo alimentado essa hora. Mas a tua alma não. A tua alma depende de você acreditar. A tua alma precisa que você creia para você poder reagir. Amém? Como está a tua alma, irmão? Está triste? Está angustiada? Só você pode dizer isso. Só você pode dizer se você está bem. Só o Senhor, nessa hora, pode sondar o teu coração e dizer como você está. Porque às vezes, irmão, Jesus parece demorado. É ou não é? Sabe o que Jesus fez? Ele resolveu ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava quando ele recebeu o chamado. Irmão, decisão de Jesus não se questiona. Jesus decidiu, acabou. Irmão, não é para questionar a vontade de Deus. Ele é soberano. Se ele disse para você espera, é para esperar. Adianta bater o pé? Adianta querer para agora? Não, irmão, Jesus resolveu ficar mais 2 dias. Aquelas irmãs esperavam um milagre, mas Jesus decide ficar mais 2 dias. Jesus não demora. Jesus sempre chega na hora certa. Qual é a tua hora certa, irmão? Você sabe? Você sabe qual é a hora certa sua? Deus queira que seja hoje. Mas será que vai ser? Jesus prometeu um filho, Deus prometeu um filho para Abraão, lembra? Lembra? Você vai ser pai de uma grande nação. Prometeu quando ele tinha 75 anos de idade. Ele foi ter essa criança, com ele não, a mulher dele, Sara. Sabe com quantos anos, irmãos? 100 anos. 100 anos. 25 anos de espera. Deus nunca chega atrasado. Amém? Deus nunca chega atrasado. 25 anos de espera. Deus nunca chega atrasado. Qual é a sua hora, irmão? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lembra de Jesus? Ele fala para os discípulos assim: ei, pega o barco, atravessa o mar. Lembra disso? Eu vou ficar aqui orando. Lembra que Jesus falou isso? Aí Jesus começa e os discípulos vão para o barco e começam a atravessar o mar. O que acontece? As ondas começam a levantar. O barco vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e não consegue avançar 1 metro. Vai para um lado, vai para o outro e não consegue avançar 1 metro. O barco vai, avança e o barco não consegue avançar, irmão. O tempo passa e Jesus não aparece. Aqueles discípulos estão perecendo, aqueles discípulos estão com medo, aqueles discípulos estão angustiados e Jesus não aparece. Lá na 4ª vigília da noite,
no último período da noite, que essa quarta vigília é de 3 horas até nascer o sol, 5h30, dependendo do horário, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas a quarta vigília é de 3 horas em diante. Na última parte da noite que Jesus aparece, irmãos, é na hora dele. Para Abraão demorou 25 anos, para aqueles discípulos demorou horas de desespero num barco, subindo e descendo. Jesus sempre chega na hora certa. Jairo vai pedir socorro para Jesus. Quando Jesus chega, a sua filha está morta. Jesus sempre chega na hora. Jesus não se atrasa. Jesus não se atrasa. Qual é o seu tempo, irmão? Qual é o seu trono, o Cronos? Qual o seu tempo? O nosso tempo se chama Cronos. O tempo de Deus chama-se Kairos. Será que o nosso Cronos, o nosso relógio, está batendo com o Kairos, o relógio de Deus? Se estiver batendo, essa noite o milagre acontece na tua vida. Talvez você tenha esperado tanto, irmão. Talvez você esteja esperando tanto tempo esse milagre acontecer, que você está como aquelas irmãs, sem esperança. Mas Ele sabe a hora certa de agir. Você sabia disso? Jesus sabe a hora certa de chegar. Ele é sábio. Ele sabe o momento de mexer naquilo que você precisa que Ele mexa. Existe um momento certo. E esse momento certo, Jesus vai chegar na sua vida. Você crê nisso? Crê nisso? O milagre pode nascer na sua vida hoje. Porque Jesus não está preso ao nosso tempo. Jesus não está preso à nossa necessidade. Eu não sei quanto tempo você tem orado pelo seu casamento. Eu não sei quanto tempo você tem orado pelo seu emprego. Eu não sei quanto tempo você tem orado pelas suas condições financeiras. Eu não sei quanto tempo você tem orado pela sua família. Eu não sei quanto tempo você tem orado pelo seu filho. Eu não sei quanto tempo você tem orado, mas eu sei que essa noite Jesus está aqui. Está te dizendo para você assim: ei, o meu tempo é melhor. O meu tempo é melhor. O meu tempo é melhor. Irmão, Jesus não está deixando para lá, não. Jesus não está deixando para lá insensível ao seu problema. Lá no versículo 27 fala assim. Desculpe, 27 não. Lá no versículo 35. Diz que Jesus chorou. Será que Jesus está insensível à tua dor, irmão? Jesus sabe o que você está passando essa noite, irmão. Ele está dizendo que o tempo dele é melhor. Ele continua dizendo: o meu tempo é melhor. O meu tempo é melhor. O meu tempo é melhor. Você precisa do milagre hoje, irmão? O meu tempo é melhor. A nossa oração é que seja já. Mas o tempo de Jesus é melhor. Você está pronto para receber o milagre de Deus? Eu estou. Agora? Talvez. Amanhã? Quem sabe? Só Jesus sabe. Mas você tem que estar pronto para esperar, irmão. Tem que estar pronto para aguardar. Se você ficar reclamando o tempo inteiro, chorando pelos campos, fingindo o tempo inteiro de que está tudo bem, de que você tem fé,
não vai resolver o teu problema. É hora de você entender como nasce o milagre. E você precisa entender, irmãos, aonde ele nasce. Em primeiro lugar, ele nasce no coração de Deus. O milagre não nasce no coração e no desejo do homem. Jesus amava aquele homem, não amava Lázaro? Não amava? Os discípulos queriam que ele fosse para a Judéia? Não, não vai não, Senhor. Nós acabamos de sair de lá, os caras querem te pegar lá. Mas Jesus quer fazer um milagre na tua vida, meu irmão. Ele está pronto a fazer tudo que estiver ao alcance dele para chegar até você. Hoje, irmão, ele dá uma ordem e o anjo vem. Naquela época, ele enfrentou a morte para chegar até Lázaro. Ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ou na Judéia, ele iria ser preso. Ele sabia que estava chegando a hora. Mas o amor dele por Lázaro era maior do que o medo do que ia acontecer. E ele precisava cumprir a agenda de Deus. Sabia que Deus tem uma agenda para você, irmão? Sabia disso? Deus tem uma agenda com o teu nome? Com cada dia da sua vida. Quem já viu uma agenda aqui sabe como é que ela é? Tem o dia do mês. Que dia é hoje? Dia 23, domingo. Que horas são? 8h30, tá de cabeça para baixo. 8h30. Essa hora talvez esteja escrito na tua agenda: hora do milagre do Moisés. Talvez esteja escrito na tua agenda assim: 8h30, hora do milagre do Claudião. Já teve um milagre hoje, 2-2. Quem perdeu de 12, 2-2 é um milagre. Talvez esteja escrito, irmão, nesse horário, Deus tem uma agenda com o teu nome. Irmão, o horário de Jesus, ele é perfeito. Ele não adianta nem um milionésimo de segundo e nem atrasa nem um milionésimo de segundo. O milagre de Jesus vai chegar na sua vida na hora certa. Existe uma agenda no céu com o seu nome, em que Deus está com a data da solução do seu problema e a hora marcada para você, meu irmão. Com a hora marcada. A minha oração é que seja hoje. A minha oração é que seja já. Mas eu não posso te dar essa garantia, irmão. Eu não tenho esse direito. Eu não posso ser melhor que Deus. Deus tem o tempo dele. Talvez alguns falem para você que se eu profetizar, o milagre vai acontecer. Quem disse? Quem disse? Quem disse que se eu botar e levantar minha mão e levantar uma varinha gospel mágica e tocar na tua vida assim, pim, o milagre vai acontecer? Quem falou isso? Milagre tem hora certa. Existe uma agenda no céu. Nada muda o tempo de Deus. O que muda é a maneira de nós esperarmos o milagre que está para acontecer na nossa vida. O que Deus pode mudar essa noite, irmão, é te dar mais fé, para você esperar um pouquinho mais. O que Deus pode te dar essa noite é motivação para você continuar. O que Deus pode te dar essa noite é força para você enfrentar e segurar um pouco mais seu casamento. O que Deus pode dar para você é esperança de que amanhã vai ser melhor. Mas Ele não vai adiantar um milagre na tua vida, meu irmão. Porque Deus não muda. Deus tem uma hora para o teu milagre acontecer. Ainda que possa parecer duro para você, mas na agenda de Deus está escrito que isso que está acontecendo na tua vida está melhorando
essa agenda existe para que você possa ter as mudanças que são necessárias para que você seja uma pessoa melhor. Então, se Deus adiantar esse processo na tua vida, Ele estará atrasando o teu processo de crescimento. Se Ele adiantar a entrada e a solução do problema na tua vida, Ele estará atrasando você enxergar quem é Deus e a maneira como Deus trabalha na sua vida, meu irmão. Você não vai reconhecer que veio dele o milagre. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Jesus começou os dias e teve mais um dia para ele voltar. Quando ele chegou lá, já estava quantos dias? 4 dias. Por que 4 dias, irmãos? Não é sem motivo nenhum, tá? O judeu não é verdade, tá? Isso não é verdade. Isso é crença judaica. Crença judaica. A perna dele vai crescer também. Crença judaica diz o seguinte: 3 dias o espírito ainda permanece no corpo. Isso é uma crença judaica. Não é verdade, tá? Eles criam dessa maneira. Jesus sabia disso. Se ele fosse até... Fala assim: disse Jesus, tirai a pedra. Jesus estava pronto para fazer o milagre, não estava? Não estava pronto para fazer o milagre? Mas ele pede para as irmãs fazer o quê? Tirar a... Quem tinha que fazer isso? As irmãs. Jesus às vezes vai pedir para a gente fazer algumas coisas, irmãos, sem lógica. Não dá para ficar esperando o tempo inteiro fazer o milagre acontecer, certo? Jesus vai pedir que nós tomemos algumas atitudes, posicionamentos. Jesus vai pedir para que nós tentemos, de alguma maneira, fazer algo, ou termos algo para fazer. O que é, não sei, meu irmão, só você sabe. O que Deus está pedindo para você fazer? Você tem feito? Para Marta e Maria, elas tinham que tirar a pedra. Para Marta e Maria, teria que tirar a... O que representa tirar a pedra, irmão? Tem coisas que nós não queremos mexer na nossa vida, não é verdade? Nós temos coisas que nós andamos com ela há anos e nós não queremos mexer. E Jesus pede essa noite para você: tira a pedra. Tira a pedra. Você está pedindo milagre e eu vou fazer, mas você precisa tirar a pedra. Que pedra é essa, irmão? Que ainda está entre Jesus e o milagre, que é para você colocar a mão e você ainda não colocou. Aonde o Espírito Santo tem tocado na tua vida e você tem ouvido Ele falar, mas você ainda não começou as mudanças que você precisa ter. Está adiando o tempo inteiro esperando que o milagre aconteça, e aí quem sabe eu não preciso mexer com isso. Jesus só vai fazer o milagre depois que você tirar a pedra. Jesus não vai mexer, irmãos, não vai tocar naquele corpo e poderia esperar o 5º, o 6º, o 7º dia. Enquanto elas não tirassem a pedra, o milagre não iria acontecer. E muitas vezes, irmãos, Jesus pede para nós fazermos coisas da nossa vida e nós não retiramos a pedra, nós continuamos a
mesma maneira. Cabeça dura. Aqui é bom, irmão. Vai se abraçar, vai chorar. Mas é lá. Amanhã, quando você estiver com o coração estável, é ali que Deus fala para você tirar a pedra. Creia, 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 creia. Continua crendo, continua crendo. Creia. E você não crê? Você deixa uma palavra te derrubar. Tira a pedra. Tira a pedra da descrença. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra do egoísmo. Tira a pedra do orgulho. Tira a pedra do temperamento. Deus precisa fazer um milagre, mas você precisa tirar a pedra, irmão. Existem coisas que você precisa fazer. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Espírito Santo que está dizendo para você já há algum tempo. E você não tem feito, irmão. Isso está se colocando entre Deus e o milagre. Há quanto tempo você carrega essa pedra? Há quanto tempo Deus tem falado para você, abandona, larga. E você ainda continua da mesma maneira. Você tem a petulância de olhar o cisco que está no olho do seu irmão e não enxerga a trave que está nos seus olhos. Nós precisamos essa noite retirar a pedra, retirar a trave que está nos nossos olhos, para enxergarmos o que falta para o milagre acontecer na nossa vida. O que falta, irmãos? Essa noite Jesus pode mudar a tua vida. Essa noite Jesus pode mudar e pode trazer alegria para o seu coração nessa noite. Mas Ele pede para você, tira a pedra. Para aquele jovem que chegou até Jesus pedindo: mestre, o que hei de fazer a vida para ganhar a vida eterna? E Jesus falou assim: olha, segue os mandamentos, obedecer pai e mãe. Aquele menino achou que estava por cima de tudo, né? Por cima da cocada preta. Ele falou assim: ó, essas coisas eu tenho feito desde pequeno. Aí Jesus olha e fala assim: ei, mas falta uma coisa, falta tirar a pedra. Sabe que pedra é essa? Vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Jesus enxerga o nosso coração e sabe o que nós precisamos essa noite, o que precisamos para tirar essa pedra. Que pedra está se colocando entre você e o milagre de Deus, irmão? O milagre vai acontecer na tua vida, mas você tem essa noite que tirar a pedra. Jesus chama Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse chamado Lázaro, ele estava no cemitério, amém? Se ele chama assim: ei, você que está morto, vem. Tu já imaginou o que ia acontecer? Quantos que estavam ali mortos sairiam dos seus túmulos? Todos obedeceriam a Jesus, não obedeceriam? Todos, sem exceção, não ficaria um enterrado. Todos. Todos. Jesus tem poder para dar vida, irmão. Jesus tem poder para transformar os vales de ossos secos em algo novo. Jesus tem poder para soprar nas suas narinas e trazer vida. Jesus tem poder para trazer uma esperança nova. Jesus tem poder para renovar a nossa mente, renovar nosso coração, renovar o nosso casamento, renovar a nossa expectativa, renovar o nosso emprego, renovar os nossos negócios. Deus está fazendo milagres na tua vida, meu irmão. E você precisa entender que esses milagres começam
Talvez Deus esteja essa noite pedindo para você abandonar a sua maneira de julgar as pessoas. Você precisa aprender a ouvir. Com o ouvido santo. Somente coisas boas. E fechar o ouvido para coisas ruins. Nós temos ouvido muita besteira. O nosso ouvido está entupido de porcaria. Que um disse, o outro falou, o outro disse, o outro falou. Irmãos, os irmãos não sabem o trabalho que eu tenho durante a semana para apagar a fofoca. Não sabe o trabalho que dá a fofoca na igreja. Pipoca aqui, pipoca outra ali, aqui vem aqui, isso vai disseminando na igreja. Você vai tirando uma erva daninha daqui, tira uma dali, arranca uma outra ali e vai nascendo, quando não para nunca. Os nossos ouvidos estão contaminados. Amém? Deus quer mudar isso na nossa vida, meu irmão. Mas para isso nós temos que tirar a pedra e ouvir Jesus nos chamando para a vida. Jesus talvez esteja chamando você para acordar. Talvez você ainda esteja amarrado. Talvez os seus sonhos estejam mortos. Talvez a sua esperança esteja acabada. Mas Jesus diz para você essa noite: Lázaro, vem. E Deus faz um milagre no seu ouvido e restaura a sua vida. Deus tem um propósito no milagre na sua vida. Deus não fará o milagre apenas para te fazer o bem, apesar dele te amar. Deus não vai fazer o milagre na tua vida só para você ficar mais bonito, apesar dele te amar. Deus não vai fazer o milagre na tua vida para você se sentir mais confortável, apesar dele te amar. Ele não tinha onde deitar a sua cabeça, irmão. Ele deitava numa pedra. Esse era o conforto dele. Os discípulos, todos foram mortos, um decapitado, outro cerrado ao meio, outro crucificado de cabeça para baixo. Jesus não vai fazer o milagre apenas pelo seu conforto, irmão. Jesus só fará o milagre se for para a glória de Deus. Jesus só fará o milagre na tua vida se esse milagre servir para glorificar a Deus. Irmão, a sua vida está glorificando a Deus. Sua vida está glorificando a Deus. Se você precisa de um milagre, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Irmão, para isso acontecer, você tem que começar a glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor. O propósito é proclamar, o propósito é anunciar, o propósito é despertar a fé. Esse é o propósito de Deus. Apesar do clima de tensão que havia naquela última aparição, e havia um clima de tensão, irmão, havia uma expectativa da prisão de Jesus, amém? Jesus estava para ser preso ali, estava no lugar do inimigo, amém? Essa noite, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Essa noite. Você está pronto para receber o milagre de Deus? Jesus vai chamar para você assim: olha, vem para fora. Vem para fora. Está pronto para ouvir isso? Será que você realmente está esperando o milagre de Deus? Será que você
realmente está esperando o milagre de Deus? Será que realmente você está esperando o milagre de Deus? Então, não existe mais nada entre você e o milagre. A pedra já foi retirada. Se você está pronto para receber o milagre esta noite, essa pedra foi retirada. Mas se essa pedra ainda estiver aí, o milagre não vai acontecer. Orgulho, motivações erradas. Não é para a glória de Deus que é milagre? Não vai acontecer não. Você vai glorificar Deus, vai honrar Deus com milagre? Pode esperar. Deus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Você quer receber? Está pronto? Lembra quantas pessoas levantaram a mão no começo? Bastante, né? Agora o Espírito Santo pergunta para todos aqueles que levantaram essas mãos: existe alguma pedra entre eu e o milagre? Eu queria que você estivesse com os olhos fechados agora. Eu quero operar o milagre esta noite.